Olá pessoal, boa tarde a todas e a todos. Estamos dando início a mais um encontro síncrono temático aqui do Cálculo 2, do Projeto Newton. E hoje a gente vai falar um pouco sobre integrais duplas, tá bem? Mas antes disso, enquanto os colegas entram, eu vou compartilhar com vocês a tela do projeto no Moodle, só para chamar a atenção de vocês mais uma vez para avaliação do projeto, coisas do tipo. Pode compartilhar aí. Tá certo. Bem, essa é a bem conhecida página inicial aí do projeto. E durante esses dias está ocorrendo a avaliação do projeto, né? Eu peço, muitos alunos já responderam, mas eu peço a todos que ainda não responderam que dêem uma entrada lá, é bem rapidinho, acho que não leva nem 10 minutos, vocês respondem. E essa avaliação é muito importante para a gente, ela direciona o nosso planejamento tanto para esse segundo ciclo avaliativo como para o próximo PL, que ainda deve ter um formato híbrido, pelo menos. Então a gente precisa muito desse feedback de vocês, vai contribuir bastante para o nosso planejamento. E também para esse novo ciclo aí de atividades. Bem, e estamos aí no ciclo 5, né? Ele foi um pouquinho diferente dos ciclos anteriores, dado que na semana passada eu aproveitei a sexta-feira para fazer a correção da avaliação com vocês, tá certo? Mas bem, as notas dos professores estão disponíveis, já está disponível também o encontro síncrono da segunda-feira, onde eu fiz com vocês uma revisão de integral de uma variável, de funções de uma variável real. O estudo dirigido também está rodando. Teve uma dúvida levantada por um colega no estudo dirigido, que eu vou verificar. Eu vi a dúvida logo alguns minutos atrás, e aí não deu tempo de eu responder, mas eu vou verificar uma pergunta sobre a pergunta de aprofundamento, tá? Eu vou dar uma verificada. Em breve vai estar aqui disponível também a nosso encontro síncrono de dúvidas e exercícios, que foi a revisão da prova, tá bem? Então é isso que está acontecendo. A lista de exercícios também está disponível, pessoal. Lembrando que as duas primeiras questões da lista de exercício era uma parte de revisão. Quem ainda não conseguiu fazer, eu sugiro que dê uma lida o livro de cálculo 1, fica disponível para vocês também. Então eu vou mostrar para vocês o livro texto. Desde do começo do curso eu pedi para disponibilizarem um livro de cálculo 1, para que vocês possam fazer revisões e coisas do tipo. Então, para quem tiver dificuldade aqui nessas primeiras questões, elas são questões de integração de cálculo 1, tá bem? Então tem que dar uma olhada lá para verificar as técnicas e os detalhes. E não só para resolver a lista, tá, pessoal? É importante que vocês revisem a integração, porque como a gente vai ver hoje, integrar em duas variáveis é muito análogo a integrar em uma variável, mas existe um processo de interação entre as integrais e coisas desse tipo. É isso que a gente vai começar a fazer hoje, tá bem? Então, essa foi uma introduçãozinha aí, enquanto os colegas vão entrando. Eu vou começar a falar um pouco de integrais duplas, tá bem? Então vamos lá. Então, a aula de hoje é sobre integrais duplas. Bem, para falar de integrais duplas, eu preciso começar falando de somas de Riemann. É muito análogo ao que foi feito no cálculo 1, então primeiro eu tenho que introduzir as somas de Riemann associadas às integrais duplas. Para ter uma ideia, a ideia por trás da integral dupla é a seguinte: geometricamente, eu vou pensar no R3, e eu vou começar considerando um retângulo aqui do R3, tá bem? Eu tenho aqui um corte aqui do R3. Bem, eu vou considerar aqui variando
uma pequena variação aqui. Então esse aqui é o meu eixo x, tá? Meu eixo y e meu eixo z. Nesse caso são todos positivos, tá? Eu só rotacionei para ficar x, y e z positivos na nossa orientação usual. Então aqui é a B, aí eu vou ter aqui um C e um D, tá bem? Então eu vou ter aqui um retângulo. E o que acontece em relação a esse retângulo? Vou tentar caprichar um pouquinho no desenho pra gente... Isso aqui é um retângulo, tá? No meu plano das coordenadas. E associado a esse plano, eu vou ter uma função. Vamos considerar a princípio que essa função é positiva, tá? Deixa eu ver. Ficou um pouquinho deslocado onde eu queria. Vou ter que voltar um pouquinho aqui. Eu vou ter aqui uma função, certo? Pense que aqui é o gráfico da minha função, ok? Então essa região aqui é o gráfico da minha função f de x e y. E a ideia, quando eu tenho uma função, observe que essa função aqui é estritamente maior do que zero. E quando eu estou pensando em uma função que é estritamente maior do que zero, eu vou considerar o meu interesse, né, a minha motivação na integral é tentar calcular agora o volume. Lembrando que no cálculo 1 eu tinha um gráfico que morava no R2 e a integral representava a área, a princípio, né, assim, quando a função era positiva. E aqui ela vai representar um volume. E em qual sentido que é esse volume? Bem, eu vou pensar nesse retângulo aqui. Esse meu retângulo, ele é o conjunto dos pontos x e y que pertencem ao R2, tais que, bem, se aqui são as coordenadas x e aqui são as coordenadas y, eu tenho que o meu x é maior ou igual a A e menor ou igual a B, e eu tenho que o meu y, ele é maior ou igual a C e menor ou igual a D. Então eu tenho este retângulo, tá? E eu gostaria de calcular esse volume. A ideia é fazer uma soma de Riemann, semelhante à que é feita no cálculo 1, mas observe que aqui eu tenho duas variáveis. Então eu vou precisar de duas partições. Então eu vou ter uma partição que eu vou chamar de P1, que ela é dada da seguinte forma. Bem, eu vou começar, a P1 é uma partição do intervalo AB, onde eu vou cortar ele em subintervalos, tá bem? Vou fazer alguns cortes aqui, e aí isso vai me dar, bem, eu vou ter um x0, que vai ser o próprio A. Então, para ficar mais interessante, vamos escrever assim, eu vou ter um A igual a x0, que é menor, estritamente menor, tá bem? Que um x1, que é menor, e assim sucessivamente, até menor do que um xn, onde o xn é igual ao b, tá bem? Isso é uma partição deste intervalo, ok? Eu também vou ter uma partição do intervalo dos valores de y, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou vir aqui, vou cortar esse intervalo em subintervalos, de forma que C seja igual a y0, que é menor do que y1, assim sucessivamente, que é menor do que um yn, que vai ser o próprio d. Tá bem? Isso são partições dos intervalos A e B, respectivamente. Quando eu olho para essas partições, eu posso construir, bem, eu fixo aqui o A, e aí eu consigo construir certos cortes aqui no meu retângulo. Ok? Eu vou ter aqui alguns cortes. Os cortes horizontais e alguns cortes verticais. Que vai me dar um reticulado, tá bem? Um reticulado aqui do meu espaço de base. Bem, aos pares, eu vou considerar uma partição do retângulo. Então, eu vou considerar P como sendo uma partição do retângulo. E essa partição me é dada da seguinte forma. Vai ser pares xi
yj, tal que o meu i aqui, ele varia do 0 até... observa, desculpa, eu vou ter que fazer só uma correçãozinha aqui, porque não necessariamente eu preciso do mesmo tanto de partes. Então, eu vou colocar aqui variando até m, tá? Esse é um m e aqui é um n, só para ficar coerente. Então, porque não precisa ser o mesmo tanto, né? No final das contas eu vou mandar para o infinito, então os dois vai para o infinito, mas para a soma de Riemann não precisa que sejam da mesma quantidade. Então eu vou particionar aqui de 0 a m e aqui de 0 a n. Então isso aqui é o que eu chamo de uma partição de R. E o que a partição de R me dá? Bem, há uma partição de R, toda partição de R, toda partição de R me fornece, bem, está associada a n vezes m subretângulos. Subretângulos. Tá bem? Que são exatamente esses subretângulos que eu tenho aqui. Observe que esse aqui eu tenho variando de x0 até xm e aqui de y0 até ym. Bem, o zero eu esqueço porque seria as extremidades, né? Então eu vou ter m vezes n subretângulos. Então ele me fornece esses subretângulos, tá bem? E é com esses subretângulos que eu vou fazer a soma de Riemann. Mas para isso eu preciso de um conjunto que a gente chama de conjunto admissível. Então, seja x é um conjunto, x maiúsculo aqui para diferenciar dos x's, tá? Então, x é um conjunto de pontos. São pontos, chamar aqui de K, tá? São pontos xk que pertencem ao R2. São pontos, tá? Então, são pares ordenados. Com esse K aqui, variando de 0 até nm. Na verdade, de 1 até nm, né? Até nm. Tal que cada ponto de x pertence a um único, isso é importante, a um único subretângulo da partição P. Ok? O que eu quero dizer? Que depois que eu faço essa partição do meu retângulo, em cada um deles eu vou tomar um único ponto, tá? Eu tenho mn retângulos e em cada um deles eu vou escolher um ponto. Esse ponto é um par ordenado x barra i, y barra j, tá bem? E aí em cada um deles eu vou tomar esse valor. Bem, observando que esse retângulo está no domínio da minha função, eu estou associando a ele a função. Então, para cada um desses pontos desse meu conjunto, isso é chamado de um conjunto admissível, tá bem? E aí, para esse conjunto, para cada ponto, eu consigo associar f do xk, tá bem? Que nada mais é do que a altura desse ponto. Se eu estou pensando em uma função positiva, então f de xk, eu pego algum retângulo k aqui, olho para essa altura,
Quando eu calculo f de xk, isso é um valor aqui, f do meu xk. Eu coloquei x grande em vez de colocar pares ordenados, só para dar uma aliviada na quantidade de notações, tá bem? Porque senão ia ficar um monte de pares ordenados, já tem outros. Tá, e aí o que eu consigo fazer? Considerando uma partição, então eu tenho uma partição P, eu tenho um conjunto admissível R, e aí eu consigo associar a ele uma soma de Riemann. Que é da mesma forma que é feito no cálculo 1. Essa soma de Riemann vai ser somatório com o I variando de 0 até M. Do somatório, isso é um somatório duplo, eu vou somar e depois somar novamente. Se quiser, só para não continuar acostumado com a notação de somatório, eu já vou dar uma relembrada de vocês. Então, o J variando do 0 até N, do F. E aí, em vez de colocar a xk, eu vou colocar xi J, tá? Só para ficar claro que esse é o ponto associado ao retângulo que vai de xi até xi mais 1, yj até yj mais 1. E aí, isso, bem, vezes delta xi, e aí eu vou definir quem é isso, delta yj, tá bem? Então, primeiro eu somo aqui, deixa eu ver, não, aqui é assim mesmo, tá? Bem, o que é a notação de somatório, né? Para quem não lembra, é uma forma de resumir, sei lá, você quer somar 1 mais 2 ao quadrado, mais 2 elevado a n. Então, em vez de você escrever isso, existe uma notação que é simplesmente uma forma resumida, tá bem? De escrever uma soma, que é, você coloca, se você está somando uma quantidade enumerável, né, de parcelas, você pode escrever isso na forma de um somatório, onde o índice se torna basicamente uma variável, né? Então, isso aqui é o somatório de 2 elevado a k, com k variando de 0 até n. Então, essa é uma forma resumida. Só para lembrar o que é um somatório, então quando eu escrevo isso, significa que eu vou passar por todos os j's de 0 até n, fazendo essa conta, e depois, e aí fixado, né? Fixa um i, ok? Fixa um i, então eu vou ter esse i fixado, e aí para esse i fixado eu vou fazer o j variar de 0 até n. Aí vai me dar uma primeira soma. Aí eu vou para o próximo i e vou somando dessa forma. Essa notação de somatório ela não é tão importante, porque lembrando que, assim como o conceito de limite, isso é só a introdução ao tema, tá? A gente não vai fazer contas usando a soma de Riemann, a gente vai ver que dá para passar diretamente para a integral e usar tudo que a gente sabe lá do cálculo 1. É só uma motivação de onde vem os resultados. E quem são os deltas, né? Bem, assim como no cálculo 1, delta xi é a diferença entre xi mais 1 menos xi, observando que da forma que eu fiz lá, essa sequência é crescente, então esse valor é positivo, e o meu delta yj, ele é o yj mais 1 menos o yj. Então, se você observar o que está escrito bem aqui, é a área do retângulo, ok? Vamos voltar lá no nosso desenho. Se você observar, quando você faz a diferença, se você pega o delta xi é o xi mais 1 menos o xi, o delta yj é o yj mais 1 menos o yj. Quando você subtrai e faz o produto desses dois, você vai ter a área de um retângulo aqui embaixo. Quando você multiplica pelo f do x grande e j, ou seja, aquele ponto que está dentro do retângulo dado por essas laterais aqui, você tem a área, o volume de um prisma, né? Ou um paralelepípedo, um prisma de base retangular. Como que é a área de um prisma de base retangular? A área da base vezes a altura. A área da base é dada por esse produto, vamos voltar lá, né? Então aqui eu tenho a área da base.
Aqui eu tenho a altura do prisma. Quando eu faço esse produto, eu tenho um volume de um prisma. Quando eu somo sobre todos os prismas, eu tenho uma aproximação para o volume daquela região em amarelo que a gente desenhou lá, tá bem? Mas bem, isso é a soma de Riemann. O que acontece? O limite permite a gente passar dessa soma, que é uma soma finita, para o volume de fato dessa região. Vou apagar aqui. Bem, desde que exista o limite, quando eu faço os deltas ali a zero, a gente vai chamar da integral dupla. Para isso eu vou fazer uma definição, só para simplificar a notação. Se eu considerar delta como sendo o máximo entre todos os delta aí, delta x1 até delta xn, delta y1, aqui é m, né? Até delta yn. Se eu considerar ele como o máximo, a notação da integral dupla fica, bem, a integral sobre o retângulo da função f de x e y, dx dy, quando existe, então isso é uma definição, tá? Quando existe, porque esse limite pode nem sempre existir, é o limite quando o máximo daquelas variações vai a zero, então quando o delta vai a zero, do somatório que a gente acabou de escrever, tá? O i variando de 0 a n. Na verdade, aqui eu começo no 1, né? Porque o primeiro eu pulo, tá? Do 1 ao n, do somatório do j variando do 1, aqui é m, aqui é n, f do ponto que está no interior desse retângulo associado, então i, j, delta x i, delta y j, tá bem? Então, quando esse limite existir, isso vai ser a nossa integral dupla, e ele sempre existe quando f é contínuo. Então, isso seria um teorema. Se você tem uma função f que vai de um retângulo, não precisa nem ser um retângulo, tá? Vai de um subconjunto. Eu vou colocar um retângulo aqui só porque os conjuntos mais gerais eu vou falar depois. Então, se eu tenho uma função que vai de um retângulo no R, esse retângulo é um subconjunto do R2, tá? Igual a gente está fazendo. Subconjunto do R2. Eu poderia fazer direto para várias variáveis, como a gente fez na parte de diferenciação? Pode, mas como as técnicas são relativamente diferentes, as mudanças de variável associadas são um pouco diferentes, a gente acaba fazendo toda a teoria para integral dupla e depois fazendo toda a teoria para integral tripla e depois comentando brevemente o que acontece quando eu subo a dimensão acima de 3. Mas as ideias vão ser bastante análogas, tá? É só porque as técnicas para integrar a dupla e a tripla são um pouco diferentes, então a gente faz isso tudo separado. Se eu pego um retângulo do R2, que vai em R, então se é contínuo, então f é integrável. Assim como no cálculo 1, tá? É integrável. Então, em geral, as funções que a gente vai trabalhar são funções contínuas. Existe uma classe maior do que as funções contínuas, que são integráveis. A gente vai trabalhar basicamente com as contínuas, tá? Eu posso tirar alguns pontos, existem algumas descontinuidades que a função pode ter e continua sendo integrável, mas a gente vai trabalhar só com as integráveis. E o que é relevante é que, apesar da definição, o conceito de volume só está associado à função quando ela é positiva, a gente pode usar a mesma definição no caso geral, mesmo que a função assuma valores negativos. Ou quebrando em parte positiva, parte negativa, calculando um e subtraindo da outra, tá bem? Mas, em geral, a definição vai continuar valendo, o sinal vai aparecer aqui, tá bem? Só não vai mais representar um volume, vai ser um caso mais geral, né?
Tá certo. Então vamos... Bem, e como que isso é calculado, né? Para calcular, de fato, as integrais duplas, a gente precisa de um teorema devido a Fubini, que basicamente passa de daquele limite, que é um somatório duplo, ele vai passar desse limite para integrais de uma variável, tá bem? É a mesma ideia, assemelha muito a noção de derivadas parciais. Quando você vai fazer derivadas parciais, você considera que uma variável é uma constante em relação a que você está derivando e faz as contas. O teorema de Fubini vai basicamente permitir que a gente faça isso com a integração, tá bem? Então eu vou apresentar para vocês o teorema de Fubini e aí depois eu vou fazer duas observações importantes, uma sobre o volume de uma região e uma sobre a área, tá bem? Então vamos lá. Então, o teorema de Fubini diz pra gente o seguinte. Então esse é o teorema que a gente vai usar daqui até o final do curso para integrar, tá bem? Tudo vai, em geral, quando eu fizer uma mudança na ordem de integração, eu falo assim, pelo teorema de Fubini isso vale. E é basicamente ele que a gente vai usar em todas as integrais, nas listas e por aí vai, tá bem? O que diz o teorema de Fubini? O teorema de Fubini diz o seguinte: seja f de xy integrável no retângulo R, dado pelos pontos x e y do R2, tais que o A é menor ou igual ao x, que é menor ou igual a B, e C é menor ou igual a y, que é menor ou igual a D. Se f, a integral de A até B de f de xy dx, observe que isso aqui é uma integral de cálculo 1, tá bem? Independente de que eu coloco aí y, eu estou fazendo integral em uma única variável. Isso é uma integral que a gente já conhece, a integral de cálculo 1. Existe para todo y no intervalo CD. E a integral de C a D de f de xy dy existe para todo x no intervalo AB, aqui é CD, tá? No intervalo AB. Então, a integral que eu acabei de definir, que é a integral que vem daquele limite, a integral naquele retângulo, essa notação dupla aqui é só uma notação para eu dizer que eu estou integrando em duas variáveis, mas a princípio isso daqui não é duas integrais, é uma integral sobre aquela região definida na forma que eu defini anteriormente. Essa integral da função dx dy é igual. Eu posso integrar primeiro em x. Então, eu vou começar aqui de C a D. Então eu posso integrar primeiro em x. E depois integrar em y. E eu também posso integrar primeiro em y, tá? Então vai ficar aqui pelo final, AB. Eu integro primeiro em y.
e depois eu integro em x. Ou seja, eu passei de uma integral que acabou de ser definida, é uma integral que depende do limite de um somatório duplo, tá ok? Então eu passo de calcular aquele limite das somas de Riemann, que já era difícil no cálculo 1 com um somatório só. No cálculo 2 fica muito mais difícil, porque eu preciso fazer o limite, eu preciso integrar esses somatórios. Eu passo para integrais de funções de uma variável. Porque observem que isso que está escrito aqui dentro é uma integral de uma função de uma única variável. Porque o y, lembra que eu disse que é o diferencial que me diz aonde eu estou integrando. Se o diferencial aqui dentro desse que está em colchete é dx, independente de ter uma expressão aqui em y, o y não é minha variável de integração, é o x. Porque o diferencial é que me diz aonde eu estou integrando. E a mesma coisa aqui. Então, aqui é uma integral do cálculo 1, e aí quando eu fizer essa integral, eu estou dizendo que ela existe para todo y, então observa que eu posso calcular isso daqui, vai ficar uma função está bem definida em y, e aí eu vou integrar em y, vai fazer sentido. Os exemplos vai deixar bem claro como que isso funciona, tá? Vou começar com um exemplo bem simplesinho, para vocês entenderem o que eu acabei de apresentar teoricamente, tá? Vamos começar bem fácil. E aí vai ficar claro aonde aquela condição de existência vai entrar. Porque é perguntar muito, né? Existe para todo ponto? Como que eu vou saber se existe ou não, pessoal? Bem, eu suponho que existe, faço a conta e aí a hora que eu integrar em uma delas eu vou saber se existe ou não. Então eu vou começar com esse exemplo aqui, tá? Eu vou pegar um retângulo dado pelos pontos do R2 entre o x entre 1 e 3 e o y entre 1 e 2, tá? E vou considerar a seguinte função, f de xy, começar com uma simplesinha, 2x mais 4y. Só para vocês entenderem a ideia. Aí vai ficar claro por que era importante, deixa eu deixar esse papel aqui, vai ficar claro por que era importante revisar a integral de uma variável, tá bem? Eu quero integrar isso sobre aquele retângulo, então, bem, eu quero calcular a integral dupla de f, então já vou escrever aqui quem que é a função, né? 2x mais 4y dx dy, que foi aquilo que eu defini via limite, tá? Até agora a gente só sabe calcular isso via limite. Mas o teorema de Fubini me diz que desde que as integrais da f exista a integral em relação ao x exista para todo y, em relação a y exista para todo x, eu posso calcular. Mas é claro que essas funções elas são integráveis em x e em y, funções polinomiais, são contínuas. Então, quando você aplica o teorema de Fubini, na hora que você integra em uma variável, você observa que aquela função faz sentido, ela está bem definida. Então, você pode integrar em relação a outra variável. Então, você não vai ficar muito preso a essa condição de existir uma em relação à outra, você pode usar o fato de serem funções integráveis nas duas variáveis. Então, como que eu resolvo isso? O teorema de Fubini me diz que eu posso tanto começar integrando em x, então se eu vou começar integrando em x, eu tenho a integral de 1 a 2. Bem, quando eu falo começar é a que está mais interna, tá, pessoal? Não é a primeira, não é em ordem de escrita, é a que está mais interna na integração. Então, de 1 a 2, da integral de 1 a 3, de 2x mais 4y dx dy. Então, isso aqui é pelo teorema de Fubini. Bem, o que acontece quando eu integro isso aqui em x? Vai ficar a integral de 1 a 2. Bem, para você fazer uma integral em
uma integral definida, você usa o teorema fundamental do cálculo. Chegou algumas perguntas aqui. Posso começar a calcular com qualquer variável? Tá, eu vou... Isso, vai fazer sentido. E você pode, sim, começar. Eu vou fazer nas duas e aí a gente vai chegar num caso onde você tem que ter uma escolha mais adequada. Nesse aqui não faz diferença, eu vou fazer dos dois lados, vocês vão ver que muda muito pouca coisa. Vai ter um exemplo que a gente vai chegar hoje, você vai ver que tem uma variável inicial que facilita muito a conta, tá bem? Então, quando eu integro aqui de 1 até 3, eu tenho que usar o teorema fundamental do cálculo em relação a essas duas funções, né? 2x em relação a x é x, a integral de 2x é x ao quadrado. Então eu vou ter x ao quadrado, porque seria x ao quadrado sobre 2, mas o 2 cancela com 2, então vai ser x ao quadrado de 1 a 3, mais... Aí observa que eu tenho 4y aqui. E qual que é a integral de 4y em relação a x? Bem, y é uma constante para a gente. Observa que y não é a minha variável de integração. Então, isso aqui é uma constante. A integral disso é 4xy, ou para ficar mais claro, 4yx, porque isso é uma constante em relação a x. Então, 4yx integrado de 1 a 3. Então, isso daqui é o que o teorema fundamental do cálculo me diz sobre essa integral, que é uma integral definida, tá? Então, teorema fundamental do cálculo, parte 1. E agora eu calculo o que está escrito aqui dentro. Então, isso fica a integral de 1 a 2 de... Bem, 3 ao quadrado menos 1, 8, mais... Aí aqui você observa que fica 4y vezes 3, então 12y menos 4y. Porque quando eu calcular pelo teorema fundamental do cálculo, essa é a primitiva, vai ficar 12y menos 4y, então 8y. Ok? E aí é que eu já nem preciso mais desse cochete. Então, quando eu integro dessa forma, eu fico com 8 mais 8y dy. E aí, observe que essa novamente é uma integral do cálculo 1, ok? Então, quando eu integro, quando eu integro 8 em relação a y, eu fico com 8y variando de 1 a 2, mais, quando eu integro 8y em relação a y, fica y ao quadrado sobre 2, vai cortar, vai ficar 4y ao quadrado, variando de 1 até 2. Alguém não entendeu até aqui? Que eu vou ir para o outro quadro para terminar a conta. Mas todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Como que eu apliquei o teorema? Observe que isso aqui eu só defini via aquele limite, tá bem? E aqui, quando eu escrevo dessa forma, isso é uma integral de uma variável, eu passo para cá uma integral de uma variável. Eu vou terminar a conta aqui mesmo, só para aproveitar lá o quadro. Quando eu faço aqui, vai ficar 8 vezes 2, 16, menos 8, 8. E ali vai ficar mais 4 vezes 4, 16, menos 4, 12, né? Então, 20. Tá ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou integrar do outro lado. Deixa eu ver aqui. Não entendi a entrada do 4y. Observe. Essa é a função que eu estou querendo integrar. Desse lado, eu tenho notação, né? Eu tenho isso aqui, é aquele limite. Do lado de cá é o teorema de Fubini. Vamos lá para o teorema de Fubini, só para a gente entender de novo. Antes de eu voltar aqui. Tá. O teorema de Fubini me diz o seguinte. Eu estou num retângulo. O retângulo dado pelos x que variam de A a B e o y que varia de C a D. Ele me diz o seguinte, se eu consigo calcular essa integral aqui, observe que isso aqui é uma função de duas variáveis, mas eu estou integrando em relação a uma só. Significa que esse y faz papel de constante, tá bem? E é uma constante que varia de C a D. Se essa daqui existir para todo y nesse intervalo, e se essa daqui existir para todo x nesse intervalo, aquela integral que é uma integral dupla, ela pode ser calculada de forma inteirada usando integral de função de uma variável, que é o seguinte, eu vou pegar a função que é de duas variáveis
e vou integrar em relação a uma única variável. E aí aqui vocês caem num problema, uma coisa, a parte de integração no cálculo 1, já é aquele momento que está todo mundo cansado, e tem alguns erros que são muito típicos do cálculo 1, que é quando você tem que integrar uma constante. Às vezes você tem que integrar uma constante em relação a alguma variável, e aí você pensa que aquela constante agora vai ser integrada. Então você aplica as regras de integração na constante. Mas não é assim, né? Quando é um número é fácil, né? Se eu colocar um 2 aqui, você sabe que é 2x a integral. Agora, quando eu coloco uma letra, eu já vi, teve uma vez que eu apliquei uma prova e tinha que integrar π, e aí era π em relação a x e colocaram que era π² sobre 2. E não é π² sobre 2, porque π é um número, tá bem? A integral de π em relação a x é π vezes x de a até b. Então essa que é a ideia. Você vai considerar que o y é como se fosse um π, é como se fosse uma constante, e você vai integrar em x. Se você faz nessa ordem, ou seja, primeiro integrando em x, depois em y. E o contrário, a mesma coisa. Se eu vou integrar primeiro em y, eu vou considerar que x é uma constante. Então vamos para lá para ver como que isso funciona. Se eu vou integrar aqui, e o teorema de Fubini me diz que desde que a integral em relação às variáveis exista, eu posso calcular dos dois lados, então o que acontece é o seguinte, eu tenho essa função, 2x mais 4y, e pelo teorema de Fubini, desde que as condições sejam satisfeitas, ou seja, quando eu integrar em x, essa função existe em relação a y, e quando eu integrar em y, ela existe em relação a x, eu posso integrar de forma inteirada. O que isso significa? Eu vou integrar primeiro em x e depois em y. Mas a função é 2x mais 4y. E eu estou integrando em x. O diferencial faz todo sentido. Por isso que a gente chama tanta atenção no cálculo 1 para não esquecer do diferencial. Porque se você esquece do diferencial, aí você não vai saber se isso daqui é x² mais 4xy, se é 2xy mais 4 mais y ao quadrado vezes 2, coisas desse tipo. Então tem que ficar muito claro em quem que eu estou integrando. Eu estou integrando em x, o diferencial é em x. Então, isso daqui é uma função de x, eu integro pela regra de integração, integral de 2x a x². Isso porque, se eu derivar essa, eu volto aqui, teorema fundamental do cálculo, tá? Aqui eu estou usando o teorema fundamental do cálculo, que eu até coloquei lá para vocês como revisão no estudo dirigido. Agora, então essa aqui é tranquila, né? O 4y, que faz parte da minha função, eu estou integrando em relação a x, o que acontece? Em relação a x, y é uma constante. Então, isso daqui é uma constante. Quando eu integro uma constante em relação ao x, ela se multiplica com x. É a mesma coisa se eu estivesse integrando, como eu disse lá, né? Imagina essa integral aqui. Quem é essa integral? Não é π² sobre 2, né? A integral disso é π vezes x de 1 a 2, porque isso é uma constante em relação a x. O meu y aqui está fazendo o mesmo papel. Ele é uma constante em relação ao x, tá? E aí, quando eu integro, aqui eu faço usando o teorema fundamental do cálculo, essa é uma primitiva, eu calculo no 3, então vai ficar, quando eu calculo no 3, eu estou integrando no x, tá? Então, em x, vai ficar 4y vezes 3, então 4 vezes 3, 12. Depois, pelo teorema fundamental do cálculo, é a integral no superior menos no inferior. Quando eu faço menos 4y vezes 1, vai dar menos 4. Então, 12 menos 4, 8y. Mas observa que o y não pode ir embora. O y é uma variável, só que não em x. Ela é uma variável que, para x, ela é uma constante. Então, desse colchete aqui, dessa integral aqui de uma única variável, eu caí nessa, fiz as continhas e caí nesse que está escrito aqui dentro. Ó. Porque eu estava integrando em x. Só que agora tem um y e eu preciso integrar nele. E aí, bem, agora isso é uma função. O x não vai existir mais, porque quando eu integro em x, uma integral definida em x tem que ser um valor. Isso é um valor, só que é um valor que depende do y. Para cada y que você colocar, você vai obter um valor para essa integral. Então, quando eu desço do x para cá, o y ficou. Mas agora, observa que eu tinha o integrando aqui sobre um sinal dy. Então, eu preciso fazer essa integração.
E essa integração vai de 1 ao 2. Aí essa integral já é uma que vocês conhecem. O que é interessante é que, bem, quando eu integrar em x, não vai ter mais x. Então, quando eu integrar em y, não vai ter mais variáveis para ser integrado. Entenderam? Se quando você integra em x, isso daqui tem que dar a integral de uma função em x, a integral definida de uma função em x, não depende mais de x, então quando você integrar em y, você não vai sobrar variável, tá bem? Então, conseguiram entender? Conseguiram entender? Quem não estava entendendo? Vamos fazer mais um exemplo. Quer dizer, antes de fazer mais um exemplo, eu vou mudar a ordem. Bem, na prática, sim, quando a gente é bem rigoroso mesmo, a gente só pode aplicar o teorema de Fubini quando a gente integra pelos dois lados. Por quê? O teorema do Fubini me diz que tem que existir as duas, né? Então, teoricamente, você tem que fazer em relação a x primeiro e depois fazer em relação a y. Mas, em geral, isso não é necessário, porque você observa, bem, essas funções são integráveis em qualquer variável, então eu posso calcular só uma delas. Então, eu não vou, em geral, vocês não vão precisar ficar calculando dos dois lados, mas aqui eu vou fazer só para vocês observarem que de fato funciona. Então, eu vou integrar em relação a R, o 2x mais 4y, dx dy. Tem que tomar muito cuidado com as notações, porque elas confundem muito. Isso daqui, a princípio, é aquele limite. Mas aí, o teorema de Fubini, bem, a gente já calculou primeiro em x. Vou calcular primeiro em y agora. Então, eu vou integrar de 1 a 3 a função que eu obtenho ao integrar de 1 a 2 a f, que é 2x mais 4y, em relação ao y. E isso agora em x. Mesma coisa, observa, aqui era aquele limite, aqui são integrais onde eu estou integrando em y, então 2x é uma constante. Então eu integro levando isso em consideração. Então vou integrar de 1 a 3. Tá, aqui eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo de novo. Se eu estou integrando 2x em relação a y, 2x é uma constante para y, não tem y aqui. Então isso é uma constante que quando eu integro em relação a y fica 2xy. Isso de 1 a 2. Mas, agora sim, 4y em relação a y é uma função associada ao meu diferencial, fica 2y². Ok? De novo, de 1 até 2. Então, eu faço isso, dx. Calculo aqui usando o teorema fundamental do cálculo. Bem, observa que eu estou integrando em y, tá? É muito importante. A hora que eu chego aqui que eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo, é no y que vai entrar os valores superior e inferior. 2x vezes 2, 4x, menos, 4x, menos 2 vezes x vezes 1. Então, 4x menos 2x. Então, vai dar 2x. Agora aqui não tem x, né? Aqui vai ficar 2 vezes y². Então, 2 vezes 2² dá 8. 8 menos 2, 6. dx. E aí, o que acontece? Bem, agora já não depende mais do y. Eu integro do mesmo jeito que no cálculo 1. Vai ficar, pelo teorema fundamental do cálculo, x² de 1 a 3 mais 6x de 1 a 3. Quando você calcula isso, vai ficar 9 menos 1, 8, mais 18 menos 6, 12. E aí dá o mesmo valor. Porque o R só aparece em um sinal de integral? É só a forma de escrever, tá? Tem gente que escreve ele aqui, assim. Só porque fica mais, eu acho, feio. Mas é porque geralmente o pacote LaTeX, que é o que a gente usa para escrever essas fórmulas, ele coloca esse índice aqui. E aí ficou... Mas ele está associado ao símbolo. É como se isso aqui tudo fosse um único símbolo, tá? Significa integral dupla sobre R. Então, não é que ele está só em um deles. A gente vai calcular mais para frente integrais triplas. Aí vai ter 3 integrais.
Imagina que, bem, eu posso considerar uma integral n-ésima, né? Vai ter um monte de integrais. Se eu fosse colocar sempre no meio da região, ia ficar esquisito, né? Então, por isso que a gente coloca aqui. Mas isso daqui tudo corresponde a um único símbolo, tá? Esse é o símbolo que representa aquele... Deixa eu apagar aqui. Esse é o símbolo que representa aquele limite. Por que que é assim? Bem, porque quem descobriu gostou do símbolo, né? E aí, quem só está usando o que outra pessoa descobriu tem que se adaptar ao símbolo dele. Ok? Tá, vamos para mais um exemplo. Vamos dar uma dificuldade. Vamos complicar um pouquinho. Bem, antes de eu complicar um pouquinho, eu preciso fazer uma observação com vocês. Que é a seguinte, agora que vocês já entenderam mais ou menos como calculo integrais duplas, tem duas coisas importantes. São observações simples, mas que, de certa forma, faz uma diferença, tá? Bem, a gente já sabe que se f de xy é maior ou igual a zero, também pode ser igual a zero, seria um volume trivial, mas se ela é não negativa, então, bem, isso daqui implica que a integral sobre um retângulo de f de xy dx dy é o volume dado pela região, pelo subconjunto do R3, pela região fica parecendo uma coisa do R2, pelo subconjunto A do R3, que ele é formado da seguinte forma. Volume, né? É aquele desenho que tinha lá no começo. Esse A, ele é os pontos x, y, z do R3, tá o quê? O x, bem, ele está entre o A e o B, está associado àquele R lá, tá? O R nosso é sempre os pontos x que estão entre A e B e os pontos y que estão entre C e D. Então, o x e o y está aqui, o x está aqui, o y está aqui. E o z, bem, o z é maior ou igual a zero e menor ou igual a f de xy, tá? Isso dá uma região do R3, né? Eu tinha feito um desenho tão bom para isso, né? Mas é aquela região que eu tinha desenhado lá mesmo, tá? Não vou caprichar tanto, mas é basicamente, você tem aqui o seu retângulo R, a ele você associa uma função, tá? Então tem uma, e aqui isso aqui dá uma base retangular, o desenho ficou péssimo, né? Falei que não ia caprichar, mas também não precisava vacalhar, né? Então, eu tenho aqui um retângulo. No R2, esse daqui é o gráfico da função, tá bem? E isso daqui, bem, isso aqui é o meu A. Toda essa região que está acima do plano XY, abaixo do gráfico de f de XY, e entre os intervalos AB aqui e CD aqui, forma uma região, estou chamando forma um subconjunto do R3, estou chamando todos esses pontos que estão aqui dentro de A, e o volume pode ser calculado por essa integral. Tá bem? E uma outra observação interessante é o seguinte. Não, vamos usar esse aqui primeiro, depois eu faço outra observação. Senão eu coloco um monte de informação para vocês e depois vocês não sabem qual que eu vou usar, né? Eu vou calcular, bem, dito isso, eu vou calcular um volume, tá bem? Um volume de uma região dessa forma.
Meu conjunto é o seguinte, meu conjunto A é o conjunto dos pontos do R3, x, y, z, é um subconjunto aí do R3, com as seguintes propriedades. O x está entre 0 e 2, o y está entre 0 e 2 também, e o z está entre 0 e x² mais y². Então observe que isso aqui é um subconjunto do R3, né? Se você pegar, se você tentar desenhar ele, deixa eu ver se eu consigo. Bem, eu vou ter que desenhar aqui para dentro que eu acho que fica melhor, tá? Como que é essa região? Bem, isso daqui é um parabolóide, né? Então eu tenho uma região que fica mais ou menos assim. Vocês vão ter que usar um pouquinho a criatividade aí. Tem uma... Ele tem uma região aqui. Aqui ele faz algo assim. Eita, que ficou ruim pra caramba. Não vai dar certo, não. Tá. Acho que é mais fácil desenhar o parabolóide todo e explicar. Vamos pegar o plano aqui. Que tem um R3 e aí eu posso considerar um parabolóide, certo? O que eu estou fazendo é me restringindo a esse quadrante aqui, a esse octante, na verdade, tá? Eu tô aqui é o x, aqui é o y, e eu estou olhando só dentro de um quadradinho que está aqui dentro. O desenho não vai ajudar nada, mas a integral é fácil de calcular. Mas vocês entenderam, né? Eu quero o volume que é dado pelo que está abaixo do parabolóide, tá? Tem uma região aqui que mora abaixo do parabolóide nesse retângulo, que vai de 0 a 2, 0 a 2. Eu quero o volume abaixo dele. Como que se calcula isso? Bem, observe que é uma função quadrática, então é integrável em x, é integrável em y, para todo x, para todo y, então eu posso usar o teorema de Fubini. Mas a grande questão aqui é como que eu associo o volume à integral. Aí eu tenho que observar que o x está dentro desse retângulo e o y está limitado por essa função, então é assim que eu integro. Então eu vou considerar a integral sobre o retângulo, eu vou escrever assim, tá? Às vezes essa notação também vai aparecer. É o retângulo formado pelo 0, 2, 0, 2. Esse aqui é o meu R, tá? Da função x² mais y² dx dy. E usando o teorema de Fubini, eu sei que eu posso calcular. Bem, aqui é totalmente simétrico, né? Então não vai fazer muita diferença como que eu vou integrar. Então, só para não gerar uma certa confusão, eu vou trocar aqui. Nas notas dos professores está de 0 a 2, 0 a 2, mas eu vou colocar um de 0 a 3, tá? Então vai ficar 0 a 3 no y. Só para não fazer confusão, porque senão vocês não vão saber se eu estou integrando no x, no y, a função já é simétrica. Então eu vou integrar primeiro em x. Então eu começo, o y varia de 0 a 3. Da integral de 0 a 2. x² mais y². Eu falei que ia começar em x, né? Então, dx, dy, tá? Aí eu faço a conta. São integrais relativamente simples, né? Vai ficar de 0 a 3, aplico o teorema fundamental do cálculo. Se eu integro em x, x² em relação a x, x³ sobre 3. Isso de 0 a 2. y² em relação a dx. Vamos ver se vocês entenderam. Qual que é a integral de y² em relação a y? Isso dá para escrever no teclado. Quem que é aquela integral ali? A integral de y² em relação a dx. y² x. Obrigado. Isso mesmo, né? O y é uma constante. Não importa se ele é y², se é cosseno de y, se é seno de y, se é e elevado a y², não importa. Eu estou integrando em relação a x, vai ser sempre a função vezes x. Então, é y² x, variando de 0 a 2, dy. Bem,
0 a 3. Bem, aí eu calculo, essa aqui só depende de x, vai ficar 8 sobre 3. Aqui fica, bem, eu estou integrando em x, né? Então vai ficar 2x² menos 0 vezes y², então 2y², tá? Mais 2y², dy, e aqui, bem, essa daqui já é bem simples, fica 8, vou até escrever, né? É 8 sobre 3, y de 0 a 3, mais, bem, a integral de y² em relação a y, dá y² sobre 3, então fica 2y³ sobre 3 de 0 a 3. No 0 não dá nada, então vai ficar só 3 com esse 3 cancela, fica 8. 3 com esse 3, não, aqui é 3 ao cubo, né? Mas aí, bem, um 3 cancela, fica 3 ao², 9 vezes 2, 18. Mais 18. E aí, quando você soma isso, dá 26. Tá bem? Vamos calcular do outro lado? Só mais essa vez, tá? Não... A gente acaba fazendo... Integração, pessoal, é bastante conta, tá? A gente agora... Teoria vai entrar muito pouco. Não tem muita teoria para apresentar. As teorias que eu tenho para apresentar até o final do curso... Isso, o outro colocou já até calculado nos pontos, está correto. Y² vezes 2 menos 0. Uma coisa que vocês vão perceber da agora até o final do curso, que a única teoria que eu tenho que introduzir, bem, a integral tripla eu vou fazer a mesma coisa, tá? Só que eu não vou conseguir desenhar, porque aí a função é de 3 variáveis, então eu vou pegar um paralelepípedo, vou quebrar ele em subparalelepípedos, para cada um vou tomar um ponto, que é um ponto de R3, vou associar uma altura, entre aspas, né, porque isso nem mora mais no R3. Aí vou fazer a mesma conta e o teorema de Fubini vai me dizer a mesma coisa. Podemos calcular sólidos não geométricos com esse método? Pode. Dá para calcular... eu entendo por sólidos não geométricos que não é, sei lá, não é um tetaedro, não é um... Dá para calcular usando integrais duplas. Na verdade... Em geral, o máximo que pode acontecer é você não conseguir determinar a integral, né? E aí você não vai ter exato, mas todos os volumes podem ser calculados dessa forma, desde que seja de uma variedade que não é descontínua. Mas o que importa é, da agora até o final do curso, além de fazer tudo isso que eu estou fazendo hoje para integrais triplas, eu só vou apresentar para vocês os teoremas de mudança de variável. Então eu vou ensinar que às vezes é muito difícil integrar com coordenadas euclidianas, que são essas x e y. Aí eu vou ensinar vocês como calcular com coordenadas polares, que é o ρ e o θ. Depois, nas integrais triplas, eu vou explicar como calcular com coordenadas esféricas, que é um raio e 2 ângulos e coisas assim. Então, em geral, vai ter só que fazer mudanças de variáveis e sempre estar aplicando o teorema de Fubini. O teorema de Fubini vale para integrais triplas, vale sempre. Então, sob as mesmas condições, a gente sempre vai cair em integrais de uma variável. Então não tem muito mais teoria, mas vocês vão ver que calcular as integrais pode ser difícil, porque o cálculo de integral por si só ele já é relativamente complexo, né? Observe que eu, por enquanto, só estou nos polinômios. A hora que eu começar a misturar muitas coisas, vai ficar um pouquinho complicado. Mas... para a gente ficar hoje mais tranquilo, eu vou calcular essa pelos dois lados. Então eu já calculei assim, né? Já escrever direto a função, é x² mais y² dx dy. É claro que ela é integrável em relação às duas, então também poderia, o teorema de Fubini me deixa integrar primeiro em y, né? Então vai ficar de 0 a 2, a integral de 0 a 3, x² mais y², e agora eu estou começando pelo y dx. Aí, para quem não entendeu por que eu mudei, né, para não ficar de 0 a 2, vai entender, porque senão ia dar a mesma integral, né? Ia parecer que eu não fiz nada. Então, a menos de trocar o x pelo y. Então agora eu vou integrar em y. Uso o teorema fundamental do cálculo, parte 1. Ele me diz que, vamos lá,
x ao quadrado em relação a dy, vou perguntar de novo para não ficar repetitivo, né? Isso aqui é uma constante, em relação a y fica x quadrado, y variando de 0 a 3, mais y em relação a y, aí sim é y ao cubo sobre 3, de 0 a 3, dx. Aplico aqui. Bem, aqui na verdade não é aplicar, né? É só calcular quanto que isso aqui realmente dá. Aplicar o teorema fundamental do cálculo, apliquei daqui para baixo, né? Então vai ficar de 0 a 2. Bem, eu estou integrando em y, né? Então vai entrar aqui um 3x quadrado. E aqui vai ficar, bem, 27 sobre 3, 9, né? Então mais 9 dx. Todo mundo entendeu? Bem, y ao cubo 27, 27 dividido por 3, 9, 10. Aí agora, integrar em x, do mesmo jeito que no cálculo 1, integral de x quadrado, x ao cubo sobre 3, o 3 cancela, vai ficar x ao cubo de 0 a 2, mais 9, bem, 9 é óbvio, uma constante em relação a x, 9x de 0 a 2, 2 ao cubo 8, 2, 0 ao cubo 0, né? 9 vezes 2, 18. Eu fiz alguma... Não, tá certo. Já estava achando que eu tinha errado continho. 26, né? Do mesmo jeito que do outro lado. Então, mesmo valor. Tá ok? Então, estamos estudando a função... Não, não é bem isso não. Deixa eu explicar direito aqui para você entender. Quando eu disse que o z está variando aqui, faltou um parênteses, eu quis dizer que eu estou definindo uma região, tá? Eu só estou dizendo que o z ser maior do que o zero só significa que eu estou tomando esse sólido que tem como plano de baixo o plano z igual a zero, que é esse plano que está aqui embaixo, tá? Porque, bem, eu tenho que, quando você calcula o volume, observe que esse zero nem entrou como informação, tá? Eu só usei o x e o y. Mas a definição me dá, a definição da integral dupla me dá esse volume aqui, desde que esse valor seja sempre positivo. Então, apesar de escrever dessa forma, eu não estou usando o z para integrar, tá? O z só está entrando aqui porque eu estou definindo uma região do R3. Uma região do R3 tem 3 coordenadas, né? O x e o y são do domínio e o z é do contradomínio. Só que eu preciso dizer que ele está... Bem, ele é menor ou igual a isso, mas ele é maior do que o zero porque a técnica de integração só me permite calcular daqui para cima. Ficou claro? Que não é... A função é x quadrado mais y quadrado. O fato do z ser maior do que o zero é simplesmente o fato de que eu só estou olhando para cima do plano. Tá bem. Então, calculei dos dois lados. Vamos fazer mais uma. Deixa eu ver quanto eu estou de tempo. Bem, eu vou ir para o caso mais... Opa, só um minuto. Vou ir para o caso mais interessante. Eu ia fazer mais uma desse simplesinho, mas eu quero começar com vocês um que é um pouquinho mais complicado. Lembra que eu disse que tem algum momento onde a ordem de integração vai fazer diferença, não no resultado, mas na resolução, na complexidade do problema. Isso vai ficar claro com o seguinte problema. Em vez de integrar num retângulo agora, é claro que a gente vai ficar integrando só em retângulos, né? Não faz nem sentido que a gente faça isso, eu vou ir para regiões mais gerais. Então eu preciso sair dos retângulos, que é muito fácil, e começar a ir para umas regiões um pouquinho mais complicadas, né? Eu quero fazer uma coisa mais ou menos, sei lá, uma amebazinha aqui, e eu quero integrar sobre ela. Tá? Então agora eu quero integrar nesse desenho esquisito aqui. Bem, ele me dá uma função que está associada só nessa região, tá? Vai dar um balãozinho aqui. Ficou péssimo o desenho, né? Vocês entenderam, né? Eu vou sair de retângulos aqui embaixo e eu ir para regiões gerais, tá? Então, sei lá, uma coisa assim. E aí o meu x varia aqui dentro. Como é que eu faço? Eu vou chamar esse conjunto aqui de um conjunto B.
Mas eu só ensinei como é que eu integro em retângulos, né? Então o que eu vou fazer? Se seja B, subconjunto de R2, limitado. Eu poderia considerar fechado também. Fechado é limitado. Não precisa de estudo não, mas a gente vai fazer os casos mais simples. Fechado e limitado. Dizer que ele é fechado e limitado só significa que a fronteira dele pertence a ele, tá? Isso significa ser fechado. E dizer que ele é limitado significa que eu posso colocar ele dentro de figuras geométricas bem delimitadas. Em particular, eu posso colocar ele dentro de um retângulo, tá? Posso vir aqui e encontrar um retângulo que contém ele, tá? E aí, esse retângulo eu vou chamar... Ser limitado sempre vai me permitir encontrar um retângulo suficientemente grande que o contenha. Essa é a noção de... Isso é uma das formas de dizer que ele é limitado. Então, eu tenho um retângulo R. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou considerar... Eu tenho uma função que está definida só em B, tá? Eu tenho uma função que ela vai de B em R, e eu quero integrar ela sobre B. Eu quero definir agora isso daqui, tá? A integral sobre esse B de f de xy, observa que B é um subconjunto do R2, dx dy. Agora eu quero definir coisas desse tipo. Bem, o que eu posso fazer para isso é a seguinte consideração. Eu vou pegar uma nova função, f barra de xy. Bem, a f barra mora no R, tá? Vou pegar uma função, f barra, que vai do R, desse retângulo aqui, tá? Em R2, faz o seguinte. Bem, é uma função que eu estou definindo e a definição dela em cada ponto é dada da seguinte forma. F de xy, f barra de xy vai ser f de xy, o f normal, tá? Sem o barra. Se xy pertence a B, tá bem? E vai ser zero caso contrário. Caso contrário, tá? Caso contrário. Essa é uma forma resumida. Ou seja, quando o x... essa função só pega valores no R, tá? R é o meu retângulo. Quando esse ponto que está no R... Eu tenho um ponto aqui. Tem duas possibilidades para esse ponto. Ou ele está dentro do B. Se ele está dentro do B, essa função de cima está bem definida para ele. Se ele não está dentro do B, eu coloco ele como sendo zero. Essa função, ela não é... Provavelmente ela não é contínua, né? Ela vai quebrar assim. Mas a função ainda é integrável, tá? Eu disse que toda função contínua é integrável, existem funções que não são contínuas. Em particular, essa função, se essa daqui for integrável, a f também é integrável. Ou seja, se eu posso calcular os somatórios, eu posso calcular sobre o R todo, tá? E aí, como que eu defino essa integral? Essa integral, de forma bem geral, só teórica, tá? Não é assim que ela é calculada também. Mas eu vou mostrar que é suficiente fazer isso. Ela pode ser calculada sobre o retângulo R, f barra de xy dx dy. E aí essa daqui eu recaio na definição pelo limite, tá bem? Porque essa daqui, é claro que isso faz sentido, né? Observe que eu quero olhar só para o volume gerado por essa região B. Então, desde que toda vez que o ponto estiver fora, ele soma zero. Se a altura é zero, não dá volume nenhum. Eu não estou somando... Eu estou voltando para a definição do retângulo sem adicionar nada. Porque toda vez que eu estou fora do retângulo, dá zero. Então, não soma, nem subtrai nada. Então, essa é a forma de eu passar para as regiões mais gerais. Mas como que isso acontece na prática, né? Na hora de fazer as contas? Vamos fazer um exemplo para vocês considerarem isso. Para a gente... ver o que eu posso fazer. Então, eu vou considerar agora uma região que não é retangular, tá bem? Eu vou considerar a seguinte região. Eu vou considerar o meu B como sendo os pontos x e y que estão no R2, tal que o x está entre 0 e 1, mas o y
está entre 0 e x ao quadrado. Como nada pode ser tão simples, né? Aí a gente começa a complicar. Estava muito fácil, então a gente vai colocar essa região. Agora eu quero integrar sobre essa região a seguinte função. A minha função é sobre essa região B, ela é dada por x y quadrado, tá? Então eu quero integrar essa função nessa região, que já não é mais um retângulo, então eu tenho que considerar aquele completamento. Mas quem que é essa região? Geometricamente falando, se eu olho só no plano, tá? O que eu estou dizendo é, o x está variando de 0 a 1, então aqui é o 0, aqui é o 1, e o y está variando acima do 0 e abaixo do x quadrado. Então, se eu desenho aqui a parábola, né? A região que eu quero integrar agora é essa, tá? Fazer de outra cor, porque senão não adianta, né? Região que eu quero integrar, eu quero calcular aquela integral, mas só nessa região aqui, que não é um retângulo. Aí o que eu posso fazer é exatamente aquilo que eu comentei, né? Eu posso completar aqui um retângulo, e aonde eu estou fora do retângulo dá 0, dentro dessa região, a função é x vezes y ao quadrado. Mas como eu calculo isso na prática, né? A gente só viu que dá para a gente só conseguiu calcular pelo teorema de Fubini. Então, bem, eu posso pensar o seguinte, eu vou sair da integral sobre B dessa função, x, y quadrado, dx, dy. Mas o que a gente observou é que eu tenho que, para eu conseguir, né, integrar nessa região, eu preciso completar um retângulo, né? Então não é difícil observar que o retângulo que completa, que um possível retângulo que completa isso é o retângulo 0, 1, 0, 1, né? Porque quando x é 1, isso aqui dá 1. Então eu posso integrar no retângulo 0, 1, 0, 1, aquela função f barra, tá? Não vou escrever aqui x, y quadrado, porque é claro que isso não é equivalente. Aqui é equivalente àquela x barra, dx, dy. Tá, e aí eu posso... Bem, vamos começar desse jeito, só para eu mostrar que eu preciso inverter. O que acontece é, eu tenho duas regiões, e eu posso quebrar essas duas regiões. Quando eu tenho duas regiões do R2, tem certas condições aqui, mas eu não vou entrar muito nos detalhes. O que eu posso fazer é, eu posso quebrar essa integral nas suas duas definições, né? A minha f barra está definida por partes, tá? Ela está definida como sendo f de xy, se o xy estiver lá naquele B, e 0 caso contrário. Então, o que eu posso fazer é, ó, observa que aqui o y é o último, né? Então eu posso colocar o y para variar só... eu já vou usar uma notação aqui e eu já deixo claro o que é. Para variar só de 0 a x quadrado. O x variar de 0 a 1, normal, dá f de xy dx dy, mais a integral. Observe que eu só quebrei, né? Aqui eu não estou mudando, eu estou no meio, tá? Eu estou num retângulo, então no retângulo eu posso usar o teorema de Fubini. Então, tá, até para ficar mais... Eu vou fazer um passo a mais, para ficar ainda mais claro para vocês, tá bem? Eu vou usar o teorema de Fubini porque aqui eu estou num retângulo e o dy está do lado de fora. Então aqui eu posso usar o teorema de Fubini. Essa função é integrável e tudo mais, então eu posso escrever, bem, de 0 até 1, da integral de 0 a 1 da f barra, tá? F barra de xy dx dy. Isso daqui é uma função, vamos assumir que essa integral de dentro assuma e virou uma integração de uma variável. Então, se é de uma variável, eu posso quebrar os limites de integração.
Lembra que lá no cálculo 1, a gente fazia isso demais, né? Toda vez que eu tinha uma função que era definida por partes, eu queria, sei lá, eu quero integrar de A até B uma g de x, lá no cálculo 1, tá? Só lembrando que eu posso integrar de A até C, e depois de C até B. É sempre possível fazer isso, tá? Sempre que o C estiver entre o A e o B, tá? Poderia ser maior ou igual aqui, mas vamos deixar assim. Então é possível quebrar desse jeito. Eu vou aplicar essa ideia bem aqui, tá? Porque observe que o y está variando de 0 a 1, mas ele tem duas partes, né? Ele tem aquela parte que vai até o x² e do x² para frente. Então, levando em consideração essa observação aqui que eu fiz, eu poderia separar aquela integral de 0 a x², 0 a 1. E aí tá, de 0 a x² eu sei quem vale a f barra, né? A f barra nesse intervalo é xy² dx mais a integral de x², né? Eu tenho que completar, então de x² até 1, da integral de 0 a 1, e aqui é que acontece a brincadeira, né? Porque tem um dy aqui faltando. Bem, de x² até 1, a função f barra vale 0. Então isso aqui é só 0. dx, dy. Bem, 0, integral de 0 é 0. Quando eu integrar em y é 0 também. Então isso daqui tudo é 0. Tá? A conclusão é que a integral sobre a região B de xy² dx dy é igual a essa integral aqui, que não dá ainda para resolver, tá? Mas eu não vou demonstrar para vocês, mas vou argumentar. Teorema de Fubini e um pouquinho de conta e algumas observações dessa mesma ordem que eu fiz, ele permite a gente calcular o contrário, tá? É fazer essa mesma observação, só que agora com o y do lado de dentro. Então, desde que as condições do teorema de Fubini sejam satisfeitas, eu posso trocar aqui a ordem de integração. Então, eu posso sair dessa integral para essa integral. É a mesma ideia, tá? Só que eu não vou perder tempo fazendo de novo, mas é a mesma ideia. O dy vai para dentro, dx vai para fora. Só que aqui não é tão fácil calcular as duas. Não é a mesma coisa do ponto de vista de dificuldade, tá? É a mesma coisa, são iguais, mas uma é bem mais difícil de calcular do que a outra. Porque quando eu calculo primeiro em y, desse jeito que está aqui embaixo, e os limites de integração dependem de x, quando eu caio aqui fora, eu consigo resolver de imediato. Se eu integrasse aqui em x primeiro, quando eu saísse dessa integral de dentro, eu sairia com uma integral que ainda depende de y. Mas aí o y está variando de 0 a x2. Então, apareceria no teorema fundamental do cálculo um x2. O x² na integral de fora é por causa daqui, tá? Vamos voltar. A minha região é essa. A minha região já não é mais um retângulo. Ela vai o x de 0 a 1 e o y de 0 a x². Então, o que eu fiz foi quebrar essa região em duas sub-regiões. Essa região aqui branca, onde essa função eu não quero calcular ela, tá bem? Isso daqui não é onde eu quero calcular ela em B. Mas eu só sei calcular sobre retângulos. Então, o que eu fiz foi o seguinte. Para quebrar essa integral, eu observei que eu quero integrar só na região amarela, mas eu posso integrar sobre todo o retângulo 0, 1, 0, 1, desde que eu considere que fora dessa região amarela a função vale 0. Entendeu até aqui? Que a função aqui dentro é xy² e fora ela é 0. Entendeu até aqui? Beleza. Então, o que eu fiz? Eu sei calcular no retângulo e essa é a f barra. A f barra é que é xy² aqui dentro e 0 fora. Quando eu vim para cá,
eu observei a seguinte condição. Isso que está escrito aqui acima, tá? É só uma observação que vem lá do cálculo 1. No cálculo 1, desde que uma função seja integrável e eu tenha um ponto no interior, graficamente é sempre mais fácil de entender, né? Eu quero calcular, pensa em área. Pensa que no caso que a função é positiva, eu quero área. Se eu quero calcular toda essa área aqui, é claro que é do A até o B, é claro que se eu colocar um cara aqui no meio, eu poderia calcular essa e depois somar com essa. Certo? Então é isso que eu estou dizendo. O cálculo 1 me permite fazer isso. Eu vou ir de A até B, eu posso ir primeiro até o C, calcular, e depois de C até B. Entendeu até aqui? Tranquilo? Até aqui tá tranquilo? Beleza. Então, aí eu fiz isso. Só que aí eu não coloquei um C qualquer, né? Eu coloquei o Y para ir de 0 ao x2. Então, voltando aqui no desenho, o que eu fiz foi, para cada valor de x que eu colocar, o meu y vai ir do 0 até o x², então ele vai assumir esse valor. E aí depois eu integro do x² até o 1. Então eu quebrei, mas para cada valor de x, eu quebrei em dois subintervalos. Um que vai até o x² e o outro que vai do x² a 1. Um que vai até o x² até 1. Então foi isso que eu fiz. O meu c é o x². Então eu vou do 0 ao x², dá essa, e do x² até o 1, porque ele é o c, ele está fazendo esse papel. Só que aqui essa função dá zero, porque na região branca a função dá zero. O lado de dentro da integral. Do lado de dentro da integral, ele está do lado de dentro da integral, tá? Os meus símbolos de integrais aqui são esse. Aí o x² está aqui. Ele é um limite superior, tá, pessoal? Esse x² não é uma função. Quer dizer, ele é uma função, mas ele é o limite superior. Ele é até onde eu estou indo, tá bem? Aqui ele está do lado de dentro e aqui também está do lado de dentro, tá? Esse é o sinal de integração, aqui ele está embaixo. E aqui ele vai do 0 ao 1. Mesma coisa aqui embaixo. Aqui, esse é o sinal de integração associado ao x². Ele é o limite superior de integração, ele é o ponto C. Aqui é o 0. E aqui é a mesma coisa, ele está do lado de dentro do sinal de integração. Lado de dentro entre aspas, né? São a nomenclatura usual de integral. Limite inferior, limite superior. Entendeu? Tá, e é isso que eu estou dizendo. Essa daqui não dá para calcular, tá? Aqui é que dá para integrar. É exatamente essa observação que eu estou fazendo nesse momento. Que aqui você consegue calcular, é essa, porque essa daqui você não consegue tirar o x², entendeu? As integrais são as mesmas pelo teorema de Fubini, só que essa daqui eu não consigo sair dela por causa... Como é possível integrar essa dessa forma? É, só que aí para fazer isso eu preciso colocar x² em função de y. Então eu teria que observar que se o y varia de 0 a x², então o x varia de 0 até a raiz quadrada de y. Dá para calcular, mas eu tenho que fazer uma outra mudança. Essa daqui é a difícil. Então, para entender, se eu deixar a integral externa com limites de integração que não são constantes, muito difícil, tá? Pensa dessa forma. O jeito fácil, bem mais fácil, as funções que dependem de variável fica dentro, eu integro em relação a outra, ok? E aí, bem, então essa daqui é a muito difícil, essa daqui é a muito fácil, tá bem? E é essa daqui que eu vou calcular. Então, nesse caso específico, você tem que fazer uma escolha adequada, tá? Porque se você não fizer, você vai ter que colocar uma variável em função da outra. Então, para calcular, agora de fato, calcular sobre a região B a integral de x, y² dx dy, o que eu faço é, eu considero o x, ele está não dependendo do y, a princípio, então eu coloco ele do lado de fora. O y está dependendo do x, então eu coloco a integral em relação a y do lado de dentro, fica de 0 a x², x, y², primeiro em y, depois em x. Vamos calcular desse jeito para vocês observarem o que acontece. Desse jeito não fica muito difícil, porque
eu estou integrando em relação a y, então vai ficar de 0 a 1, teorema fundamental do cálculo da mesma forma. Estou integrando em relação a y, x, y², a integral disso é x, y ao cubo sobre 3. Então fica x, y ao cubo sobre 3. Mudou nada aqui. Quais são os limites de integração? 0 a x². Dx. Bem, teorema fundamental do cálculo de forma bem normal, tá? Quando o y é x² ao cubo, x à sexta, vezes x à sétima. Então, x à sétima sobre 3 dx. Calculei normal, só que tem que tomar os cuidados, tá bem? Porque senão não vai rolar. Aí tá, x à sétima, a integral é x à oitava sobre 8, 8 vezes 3, 24. Limite, então, vai ficar x à oitava sobre 24 de 0 a 1, e isso dá 1 sobre 24. Como eu disse, essa é muito fácil, parece a mesma coisa, né? Tem que justificar, tem uma explicação no meio, mas na prática vocês só vão calcular desse jeito, tá? Eu vou dar a região, vocês só vão calcular assim. Agora, por que eu não posso fazer do outro jeito? Aí eu vou explicar que era basicamente o que o colega já tinha observado, ele provavelmente já calculou integrais desse tipo, e do outro jeito não sai. Pelo menos não sai sem bastante trabalho. Porque se eu tentasse calcular do outro lado, o que aconteceria é o seguinte. Eu tenho x, y², dx, dy. Se eu deixasse a função que tem uma dependência do lado de fora, ia acontecer a integral de 0 a 1, x, y², dx, é o dx dentro? É, dx, dy. Se eu tentasse integrar dessa forma, a integral de dentro fica muito fácil, né? A gente pensa assim, não, vou começar pelo mais fácil, depois eu me preocupo com o mais difícil. Só que não dá certo, porque quando eu integro em relação a x, vai ficar x² sobre 2, variando de 1 a 0, então vai ficar y² sobre 2 dy. Só que os limites de integração, eles dependem de x. Então isso não me dá a integral, isso me dá uma função. E aí eu ficaria com, bem, integral de y² é y ao cubo, então ficaria y ao cubo sobre 3 de 0 a x². Isso não vai me dar um valor, né? Isso aqui ficaria x à sexta sobre 3. Isso aqui é uma função, isso daqui não me é um valor. Se eu fosse mudar a ordem de integração, eu teria que colocar o x em função do y, basicamente observar que x é a raiz de y, e aí eu conseguiria resolver, tá? Mas aí eu teria que trocar a ordem de integração. Eu teria que mudar a função para dentro. Resumindo isso que eu acabei de dizer, é o seguinte. Eu vou sintetizar isso no único. Essas contas que eu fiz todas são só justificativa. O que a gente vai calcular de fato é daquele jeito. Na lista de vocês, inclusive, acho que tem uma assim, que vocês podem usar para praticar, mas minha sugestão é que pratiquem bastante, tá, pessoal? Cálculo de integral é mais repetitivo, porém dá para complicar bastante, tá? Para sintetizar isso, a gente vai fazer a seguinte observação. Seja B uma região da seguinte forma. Os pontos x e y do R2, tal que, bem, é análogo, tá? Eu posso colocar o y em função do x, o x em função do y, mas só dá para colocar um, né? Não dá para colocar os dois naturalmente. Entre A e B. E o y entre g de x. Desculpa. E como é que é a anotação que eu queria aqui? Me enrolei aqui, peraí. Só vou colocar na anotação igual está no papel. Isso, é aquele lá mesmo. Podia ser uma g. Só que são duas funções, né? Vou colocar c de x menor ou igual ao y, que é menor ou igual ao d de x. O que eu quero dizer com isso é, os limites de integração do y dependem do x, assim como a gente acabou de fazer.
Se você tem isso, então a integral dupla sobre b de f de xy dx dy, quando existe, sob aquelas condições que a gente sempre pula, porque eu só vou passar integrais que são possíveis de integrar. Quando é possível, isso é a integral. O que não varia, né? O que não tem dependência fica do lado de fora. E o que tem dependência fica do lado de dentro. C de x, d de x, f de xy. O y está a depender de x e y, então eu coloco um dy e o dx vem para fora. Ah, eu posso colocar a de y, b de y? Pode, né? Só que aí esses dois aqui têm que ser fixados. A mesma coisa pode acontecer se eu pegar, bem, esse aqui é um b, vamos chamar de c, um conjunto x e y do R2, tal que agora o a depende do y, os limites de integração de x dependem de y. Seria um caso inverso daquele, né? O b depende de y, mas aí nesse caso, bem, o c e o d não podem depender, né? Eu preciso ter alguém que não varia, senão não é uma integral definida. C e d. E aí, bem, agora integral dupla sobre c de f de xy dx dy também pode ser calculada, mas aí eu tenho que trocar a ordem. Integro primeiro em x porque ele depende do y. Então fica a integral de c a d, da integral de a de x, a de y até b de y, da f de x y, primeiro em x, depois em y. Então, respondendo aquela pergunta inicial, faz diferença a ordem de integração? Não quando são a, b, c e d fixados, mas sim quando um dos limites de integração depende do outro. Isso, exatamente. Você precisa, sempre que você pode deixar esse quadro aqui por um tempinho, só para, deixa esse quadro daqui, pode focar esse. Isso. Bem, então essas são as duas formas. Deixa eu pegar mais um exemplo. Acho que, ixi, já são quase, deixa eu ver se tem mais um exemplozinho aqui. Queria fazer mais um. Mas eu acho que o tempo não vai dar. Mas a gente já... Acho que dá tempo, sim. Vou fazer rapidinho. Vocês já entenderam? Eu vou fazer mais um só para a ideia ficar quente na mente de vocês. Agora eu vou fazer um onde é o y, os limites de y que... Quer dizer, os limites de x que dependem de y, tá? Então eu vou considerar esse b aqui, ó. Os pontos x e y do R2, tal que o y agora ele está independente, os limites do y agora estão independentes, mas os do x dependem, tá? O x está entre y ao quadrado e y mais 3. Então observe que aqui é o caso geral, tá? Tanto acima quanto abaixo são funções de x. E a função que eu quero integrar, vou pegar uma função simples, para ser rápido, 2x mais y dx dy. Então aí observa, né? Aqui, quando eu tenho regiões gerais como essa, onde uma das variáveis fica dependendo da outra, aí não tem jeito, eu preciso escolher sempre, a forma mais simples é escolher sempre o que é invariável, o que não varia para ficar do lado de fora, então de menos 1 a 1 a integral em y, e aí eu integro em x, e no x vai ficar de y ao quadrado até y mais 3, essa função aí, 2x mais y, só que aí é o x que depende, então primeiro em x e depois em y. Bem rapidinho, para a gente não avançar muito no horário da aula,
Em relação a x, aqui fica x ao quadrado, então reescreve de menos 1 a 1. Em relação a x fica x ao quadrado, então vai ficar... Aí aqui que as coisas tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Principalmente quando você estiver fazendo pela primeira vez. X ao quadrado daqui até aqui, tá? Então é x ao quadrado variando de y mais 3 até... de y ao quadrado até y mais 3. Mas, em relação a x, y é uma constante, então fica xy. Tá? O y é uma constante em relação a x, então essa integral é xy de y mais 3 até y ao quadrado. Fecha aqui, dy. Agora calculo aqui, fica a integral de menos 1 a 1, vai ficar y mais 3 ao quadrado, menos y ao quadrado, tá? Eu tenho que aplicar isso dentro dessa função. Então tem uns cuidadozinhos aí, principalmente de matemática elementar, tá? Y ao quadrado, y à quarta. Mais y mais 3 vai entrar na variável x, então vai ficar y mais 3, que multiplica y, menos do teorema fundamental do cálculo, o y ao quadrado vai entrar no x, então fica y ao cubo dy. Aí pode desenvolver ou calcular direto, como vocês preferirem. Tá, eu acho que daqui para frente as continhas são bem simples, eu vou deixar para vocês finalizarem aí. Pode deixar no quadro um tempinho para eles copiarem. Acho que daí para frente acho que vocês conseguem resolver, né? Pode deixar um pouquinho lá. Conseguem resolver dali para frente? Entenderam o que eu fiz? Que os limites de integração se tornam aquele A e B do teorema fundamental do cálculo, tá bem? Então vocês precisam jogar lá e ali vocês, bem, só vai ter uma continha polinomial. É bom para vocês relembrarem um pouquinho de integrais polinomiais. Então a gente vai fazer coisas desse tipo, tá bem? Se vocês observarem na lista, tem questões nesse sentido. Então, quando eu falar em volume de uma região, é aquela, bem, se a função for positiva, é aquela região. Tem uma forma de calcular a área também, eu falo um pouquinho mais disso na quarta-feira. A área de uma região pode ser calculada usando integral, desde que eu considere a função constante igual a 1, tá? Se a função for constante igual a 1, então seria o volume de um prisma geral, assim, de altura 1, e ele coincide não não em dimensão, né, no sentido das variáveis, mas os valores em módulo coincidem a área com volume. Um prisma de altura 1 tem o mesmo volume que a área da sua base. Entendeu? Ficou claro o que eu quis dizer, né? Eu faço isso com mais detalhe na quarta-feira, não precisa entender agora não, é só cenas para os próximos capítulos. E a gente vai calcular mais integrais assim. Provavelmente na quarta-feira eu trago umas integrais um pouquinho mais complicadas, porque se a gente ficar só nos polinômios, vocês vão acabar se iludindo que vai ter só isso daqui para frente, o que não é. Tá certo? Por isso que eu fiz toda aquela revisão. Quem ainda não fez o estudo dirigido, faz lá o estudo dirigido, que principalmente para quem está com dificuldade em integrais de uma variável, eu preparei algum material de revisão, porque vai ser importante, tá? Regra de substituição, regra de integração por partes, essas coisas vão aparecer em algum momento. Porque, bem, como vocês observaram, tudo recaiu em calcular integrais em uma variável, só que fazer isso de forma inteirada, né? Calcula em uma, depois na outra. Então a gente vai ter quase que refazer toda uma parte de integração. Tá certo? É isso, pessoal. Boa tarde a todos e até quarta-feira.